Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a quarta videoaula sobre funções e nós vamos tratar aqui mais especificamente do domínio de uma função real, né, de variável real, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Domínio de uma função real de variável real. O que é isso, né? Dado uma função real de variável real, né? Ou seja, essa função, o conjunto dela é um subconjunto dos números reais, né? E o contradomínio também. Tá? Com lei de associação conhecida, a gente tem que saber essa lei de associação, tá bom? É possível determinar o domínio de F, tá? Conjunto domínio, né? Um conjunto domínio que será o mais amplo possível, tá? De todos os reais x que não ferem a lei de associação. Então não pode ser qualquer x, né? Esse x tem que ser um número real, né? Esse conjunto desses x, né? Que não faz com que, né, a lei de associação implique em algo impossível, né, de ser realizado, né? Ou seja, não pode ferir matematicamente essa lei, tá? Ou seja, podemos obter um subconjunto, que eu vou dar essa simbologia aqui, dm, esse m no índice, né? De R, um subconjunto de R, né? Porque é a função de variável real, né? Em que cada x pertencente a esse domínio será associado a somente um y pertencente também a R a partir da lei f de x. E não existirá qualquer y pertencente a R que possa ser associado a algum elemento x pertencente ao próprio R, tal que x não pertence ao domínio. Então, qualquer y, né, vai ser associado a um x do domínio, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos obter o domínio mais amplo possível, né? Ou seja, não teremos x que não ferem a lei de associação da função que não vão participar desse domínio. Será um domínio mais amplo. Mas para isso nós vamos fazer na prática, tá, gente? Então nós vamos a um exemplo aí. Determine o domínio das funções reais de variável real, né? Função f, g, h, j e k. Então aqui as funções, tá? Geralmente, pessoal, esses domínios aí envolvem denominador com a variável, né? Por quê? A gente sabe que dividir uma razão de denominador zero, né? Uma fração de denominador zero é um problema, né? Isso aí pode surgir uma indeterminação, uma impossibilidade, né? Por exemplo, raiz quadrada, na verdade, raiz de índice par em geral, né? Não podemos extrair raiz de índice par de números negativos, por isso o problema, né? Aqui vocês vão ver que é bem simples, né? Essa aqui, radical é raiz quadrada de novo, e ainda tem um problema do denominador. Será que o denominador pode ser zero? Então, nós vamos ver isso também. E aqui, novamente, denominador com variável x. Será que pode ser zero? Então, isso são problemas para nós, tá? Vamos lá. Então, pessoal, vamos pegar essa primeira aqui, tá? Função f. Bom, qual que é o problema aqui, né? Que podemos ter nessa função? Olha, gente, a única coisa que não vai dar certo aqui é dividir 3 por zero. Então, esse tipo de função, tá? Eu já vou deixar claro para vocês. Como determinar o domínio dela? Você tem que fazer com que, né, verificar aqui quais x faz esse denominador ser zero. Então, o que a gente não quer é que isso aqui seja zero, gente. A gente quer isso diferente de zero. Se o x for qualquer outro número, a gente não terá problemas. Mas se o x for um número que faz isso aqui zerar, né?
que faz o denominador zerar, a gente vai ter um problema. Então é só resolver essa diferença aqui, né? X menos 4 tem que ser diferente de zero, então x tem que ser diferente de 4. Bom, professor, então como que fica o domínio dessa função? O domínio é simples, olha. O domínio, vamos usar aquela letra lá bonitona, né? Domínio é conjunto dos números reais. X está aqui, x diferente de 4. Tem outra forma de escrever? Tem outra forma de escrever. Opa! Tem outra forma de escrever aqui. O domínio dessa função são os reais e tirando o 4, ou seja, o conjunto unitário tem o 4. Só isso, tá? Bom, vamos lá para a próxima, né? Vamos fazer aqui a g de x, né? G de x, que é igual a raiz quadrada de 2x menos 3. Observa o seguinte, pessoal. Raiz quadrada é só de números reais positivos ou de zero. Então, de cara, gente, o que a gente tem que entender aqui? Ó? Isso aqui tem que ser positivo ou zero, tá? Aí não tá tão difícil de fazer, ó. 2x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Vamos resolver assim na equação. 2x tem que ser maior ou igual a zero mais 3, né? Dividindo tudo por 2, x maior que 3 meios, né? Ou 1,5. Né? Pronto. Se x for maior ou igual a 3 meios, tudo bem. Por quê? Porque se x for maior ou igual a 3 meios, isso aqui vai ser maior ou igual a zero e a gente não vai extrair raiz quadrada de número negativo e a gente não vai ter problema. E não tem outros números que podem fazer parte disso aqui. Né? É assim que funciona, tá? Então, o domínio, né? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 meios, né? Ou 1,5, como você preferir, né? Tá bom? Ou a gente pode escrever até na forma de intervalo, né? Domínio, que já aprendemos intervalo, né? O 3 meios entra, né? Então, fechado no 3 meios, né? E aqui no mais infinito, ou só infinito, todos os maiores também, né? Que 3 meios. Então, números maiores ou iguais a 3 meios, tá? Bom, então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos apagar o quadro, tá? E vamos prosseguir. Vamos lá. Quadro apagado, vamos fazer aqui AH, tá bom? Vamos lá. X ao cubo menos 1. Agora pensem comigo. Tem algum número real que se eu elevar ele ao cubo e subtrair 1, eu vou ter alguma inconsistência matemática? Vai ter algum problema? Ó, número real elevado ao cubo é número real. Menos 1 continua sendo número real. Então, gente, x pode ser qualquer número real, que eu não vou ter problema, tanto negativo quanto positivo. Esse é o tipo de função tranquilo. Funções polinomiais, tá? Polinomiais de qualquer grau, na verdade, elas não geram problema para a gente, né? O que você está dizendo, professor? Funções ax elevado a n mais a n x elevado a n, funções dessa forma aqui. Vou escrever aqui função do tipo L de x aqui, né? N mais a n menos 1 x elevado a n menos 1, tá? Mais a2 x ao quadrado mais a1x mais a0. Esses vão pôr aqui a n diferente de zero, né? Todos os a's aqui reais, tá? Esse é o tipo de função que o domínio são os números reais, tá bom? Então, x pode ser qualquer real, né? Então, domínio dessa função. Opa! Domínio dessa função são os números reais, tá? Sem estresse, nem vou escrever isso aqui na forma algébrica, tá bom?
Pessoal, apaguei o quadro novamente aí para ficar mais fácil de fazer. Bom, agora vamos aqui a essa função j, tá? Vamos lá. Bom, gente, de cara, denominador, né? Não pode ser zero. Numerador pode ser zero, né, gente? Né? Temos uma indeterminação que será, às vezes, o numerador e o denominador ser zero, nós temos uma indeterminação matemática. Mas nesse caso aqui não teremos, tá? Não teremos zero dividido por zero, tá bom? Então, o único problema aqui realmente é esse denominador. Esse denominador, ele tem que ser diferente de zero, tá? Diferente de zero. Bom, então, diferente de zero, o que nós vamos fazer primeiro, né? Se tem que ser diferente de zero, nós vamos verificar quais, né? Quais são os números reais x que fazem ser igual a zero, resolvendo essa equação. Espero que vocês, né, já saibam resolver a equação de segundo grau, né? Então é b ao quadrado, desculpa aqui, b ao quadrado menos 4ac, o valor discriminante, né? Quem que é o b aqui é menos 1, né? Que é o menos x, tá? Menos 4, o a é 1, o c é menos 6. Bom, isso aqui dá 1 mais 24, que dá 25, tá? Então, x igual a menos o b, que é menos 1, então dá 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes a, que é 1, né? X igual a 1, mais ou menos 5 sobre 2, tá? Então, nós temos x, 1 mais 5 dá 6 sobre 2 dá 3. 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então, os valores que fazem isso ser zero são esses. Então, os valores que fazem isso ser diferente de zero são qualquer valor que não sejam esses, tá? Então, o único problema que a gente tem aqui é o x ser igual a 3 ou x ser igual a menos 2. Portanto, isso vai dar problema para a gente. E se o x for 3, ó, 2 vezes 3 dá 6, sem estresse. Se o x for menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, né? Não tem problema de indeterminação zero dividido por zero, tá bom? Logicamente, né, evidentemente, aí, o que nós temos aqui? X pertence aos reais, tal que x diferente de menos 2 e x diferente de 3, né? Ou podemos escrever assim também, ó. O conjunto domínio dessa função são todos os reais, menos o conjunto formado pelo menos 2 e 3, tá? Então, nós temos isso aí de possibilidades, né? E todas as possibilidades do domínio da função j são essas, tá bom? Bom, vamos aí ao último exemplo, né, que é a função k de x. Vamos apagar o quadro aí, vamos lá. Pessoal, vamos aí determinar o domínio dessa função k de x. Pessoal, primeiramente, nós temos aí dois radicais, né? Duas raízes quadradas e tem variável nessas raízes, né? Então, elas têm que ser positivas e maiores que zero. E a de baixo ainda tem que ser diferente de zero, né? Ou seja, tem que ser maior que zero. E após ver o que pode em cada uma, a gente tem que fazer a interseção de ambas, tá? Não é simples assim, não. Olhou de cada uma e tá tudo certo, não. Por quê? O x que vai em x menos 2 é o mesmo x que vai em 3 menos x. Né? O x aqui, ó, é o mesmo, né? Então, a gente tem que ver o que pode em ambas, ou seja, a interseção, tá? Isso é muito importante, tá bom? Comentar isso. Então, gente, raiz quadrada no numerador só de número positivo ou de zero. De cara, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a zero mais 2, né? X maior ou igual a 2. Isso aqui
É a primeira parte, tá bom? A segunda parte aqui, olha, 3 menos x tem que ser maior que zero. Ah, por que não é maior ou igual? Gente, não pode ser igual a zero, porque está no denominador. Raiz de zero é zero. Dividir uma coisa por zero pode, pode gerar uma impossibilidade ou uma indeterminação matemática. Então temos que resolver isso aqui. Olha, como o x aqui está negativo, né? Eu vou resolver das... Tem duas formas de fazer isso aqui. Eu vou resolver das duas, tá? Menos x maior que zero menos 3, né? Menos x maior que menos 3. Então, eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1. E quando a gente multiplica por menos 1, a igualdade inverte, tá? Então, menos x vezes menos 1 dá x. A igualdade, vou até fixar isso aqui, tá? Para vocês entenderem isso, tá? Igualdade, desigualdade inverte, né? Menos 3 vezes menos 1 dá 3, tá? Então, x tem que ser menor que 3 para favorecer isso aqui. Por exemplo, se fosse 2, 3 menos 2, 3 menos 2 dá 1, tudo bem, ó. Se fosse 0, se fosse menos 1, x menos 1 é menor, né? 3 menos menos 1 dá 3, mais 1 que dá 4, tudo bem, né? Só que x também tem que ser maior que 2, então não está muito fácil de resolver. Pessoal, se vocês tiverem ficado com dúvida como eu resolvi aqui, eu vou tentar mostrar uma outra forma aqui para vocês, tá? E aí, que quem tiver com dúvida sobre a equação, então vamos lá, olha, eu vou somar x a ambos os membros, olha. Maior que 0 mais x, ou seja, 3 maior que x, que significa o mesmo, né? Isso aqui é a mesma coisa, ó. X menor que 3, 3 maior que x é a mesma coisa, tá bom? Então, é duas formas de ver a mesma coisa. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa parte escrita aqui. Agora eu vou escrever essas duas coisas aqui na forma geométrica, tá? X maior ou igual a 2. Vou escrever aqui, tá? X maior ou igual a 2. X maior ou igual a 2 é isso aqui, ó. O 2 entra e todo mundo que é maior que 2 entra. Agora, x menor que 3, né? O 3 está um pouco à frente do 2, é claro, né? Bom, x menor que 3, olha só. O 3 não entra. Agora, gente, o que vale para ambas, né? Ou seja, a interseção. A interseção de ambas aqui, ó, vou até fazer o 2 aqui, o 3 bonitinho, tá? Para vocês entenderem. O que tem na de cima e que tem na de baixo também, ó. O 2 você verifica que tem na de cima e na de baixo, né? Então, ele vai entrar na interseção. Olha. O que está antes do 2 só tem na de baixo, não tem na de cima, né? Agora, o que está entre o 2 e o 3 tem em ambas, ó, entre o 2 e o 3, né? Tem em ambas, então também entra na interseção. Tem em ambas. O 3 tem na de cima, mas não tem na de baixo. Então, pronto, está aqui o que a gente precisa. Olha, esse é o domínio. Isso aqui é o conjunto de todos os números reais que x que não prejudicam raiz quadrada de x menos 2, né? E não prejudicam raiz quadrada de 3 menos x. Então, qual que é o domínio? Domínio, podemos escrever na forma de intervalo, de 2 a 3 aberto no 3, né? Ou ainda, gente, podemos escrever na forma algébrica, né? Domínio são todos os números reais x, tal que o x é maior ou igual a 2, ó. X é maior ou igual a 2 e menor que 3, tá bom? Então está aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, tá bom? Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido as técnicas mais básicas aí de determinar o domínio de uma função, tá?
Espero que vocês tenham gostado aí e principalmente dominado aí pelo menos essas técnicas. Tudo bem? Aguardo vocês na próxima videoaula. Tudo de bom!